O sermão expositivo. O sermão expositivo é estruturado em torno de um texto, que normalmente é mais extenso que o usado no sermão textual. O tamanho do texto já diferencia o sermão expositivo do textual. Abaixo explico as diferenças entre eles. O grupo de versículos que forma o texto base da mensagem expositiva é chamado de unidade expositiva. A unidade expositiva consiste em um número de versículos dos quais emerge uma ideia central e completa do sermão expositivo. Exemplo: Isaías 6, 1 a 8. O assunto de que se trata o texto é desenvolvido conforme o contexto, o livro e o argumento teológico em que se encaixa. Ele é visto de forma muito mais abrangente, numa tentativa de descobrir o seu sentido original. É preciso trabalhar bem a introdução e a conclusão do sermão expositivo para que ele seja bem entendido. Por isso deve-se ter uma boa experiência e conhecimento bíblico. Tanto os grandes pregadores que têm a Bíblia em alto apreço pregam expositivamente. Se o sermão textual e o sermão expositivo são estruturados em torno do texto, quais são, afinal, as diferenças entre eles? Normalmente o texto do sermão expositivo é maior que o do textual. O sermão expositivo está intimamente amarrado ao contexto. O textual é mais livre. O sermão textual admite que as suas subdivisões sejam apoiadas em outros textos da Bíblia para fundamentar seu tema. Já o sermão expositivo é inteiramente voltado para o texto que está sendo estudado. Suas subdivisões só nascem do texto em apreço. Abaixo coloquei em sermão expositivo para exemplificar. Nele, suas divisões e subdivisões são fundamentadas em versículos de Isaías 6, ou seja, no próprio texto, sem precisar ir em outro lugar para isso. O sermão textual é mais vulnerável a uma exegese, que é quando eu tenho uma ideia, e a ponho no texto. O sermão expositivo é normalmente exegético. Toda a ideia para o sermão é extraído do próprio texto em apreço. No sermão expositivo há tudo o que o pregador precisa para desenvolver o sermão. Ele não precisa embasar seus pontos em outros textos da Bíblia. E essa é a razão de se usar textos maiores para esses tipos de sermões. Um exemplo de sermão expositivo: Isaías 6.1 a 8. 1. Precisamos ver o que Isaías viu. 6.1 a 4. A. Ele viu a posição de Deus. 1. B. Ele viu os atributos de Deus. 2 e 3. C. Ele viu a presença de Deus. 4. 2. Precisamos sentir o que Isaías sentiu. 6.5 a 7. A. Ele sentiu a sua própria condição. 5. B. Ele sentiu a sua própria purificação. 6 e 7. 3. Precisamos dizer o que Isaías disse. 6 a 8. A. Ele disse: estou disponível. Posso ir. 8. B. Ele disse: me envia. Eu quero ir. 8. Observação: perceba que todo o sermão é estruturado com o próprio texto de Isaías 6.1 a 8. O elaborador desse sermão expositivo usa somente o texto como referência para argumentação. Repare que nos tópicos e subtópicos só há versículos de Isaías 6. Então esse é um sermão expositivo padrão. Qual é o melhor sermão? Há uma forte defesa de que o sermão expositivo seja o que melhor consegue expor as verdades bíblicas, e o mais saudável para a igreja e menos suscetível a erros de interpretação devido dar mais atenção por olhar para o texto dentro do seu contexto. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o curso completo, e como pregar a palavra de Deus de forma a impactar o coração das pessoas que estão te ouvindo. Muito obrigado pela atenção. Espero realmente que esse conteúdo tenha